Eu já fiz mais de 6.000 eventos na vida, são mais de 2 milhões de pessoas presentes ao evento, fora o que é visto no YouTube, são mais de 400 programas de TV com escritores brasileiros e alguns internacionais no YouTube. Tem quase 3 milhões de web views, de pessoas que já assistiram lá. Vão lá, estejam presentes, vejam tanto programa que tem lá para ser assistido. Em primeiro lugar, é agradecer ao Beto, o grande culpado disso tudo que está acontecendo, inclusive esse momento, e convidar vocês para as próximas atividades, agradecer ao SESC, que me recebe aqui já há quase 11 anos em outras unidades, e agora a gente tem a alegria de fazer aqui em Santo André com vocês, que tem dado tantos momentos bonitos, né? O Rui Castro, a Márcia Tiburi, que esteve aqui, são momentos emocionantes. E hoje o Beto vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver vai partir para os autógrafos. Eu faço essa piada há 30 anos, eu tenho que mudar essa piada algum dia. Né, Beto? Boa noite, queridão. Bem, boa noite para vocês. Agradeço, Afonso. De fato, é uma honra, uma alegria, essa coincidência, né, de eu ter sido o primeiro escritor a participar do Sempre um Papo, a primeira sessão do Sempre um Papo, nesses quase 30 anos. Quero agradecer também ao SESC por nos acolher aqui, a presença de vocês, especialmente a presença das meninas e meninos da Pastoral Operária. Eu trabalhei 22 anos na Pastoral Operária do ABC, então tem vários companheiros e companheiras aqui presentes, isso me emociona muito, porque é a família que eu tenho aqui no ABC, é o pessoal da Pastoral Operária. Então, fico muito feliz que estejam aqui representados. Então, eu combinei com o Afonso falar um pouco como eu me tornei escritor. Aí depois vocês podem fazer perguntas, enfim. Na verdade, é muito comum a gente encontrar médico que é filho de médico, advogado que é filho de advogado, e no meu caso também acontece esse DNA. Meu pai era escritor, minha mãe também. Meu pai, durante 40 anos, colaborou com os principais jornais de Belo Horizonte como cronista, e ele tinha 2 manias na vida, padaria e livraria. Comprava mais livros do que lia, isso também me acontece hoje. E em casa tinha uma grande biblioteca, e mais tarde, porque no início os livros se espalhavam por todos os cômodos, e eu me lembro que, quando criança, né, analfabeto, ainda ficava intrigado com aquela quantidade de livros em cima da minha cama, aos pés da cama, nunca esqueci, eu tinha o Tesouro da Juventude, que é o avô do Google, né? Para quem já tem cabelo branco aí, se lembra do Tesouro da Juventude. Então, era lá que se consultavam muitas curiosidades, muitas interrogações, a gente procurava, que era uma enciclopédia adaptada aos jovens. E a minha mãe se tornou escritora aos 60 anos, escreveu 6 livros de culinária, especialista em culinária mineira, sendo que um deles é um clássico da culinária chamado Fogão de Lenha, 300 anos de cozinha mineira. De modo que, desde pequeno, eu gostava muito de escrever, desde que aprendi, de ler também. E 2 fatores, eu digo isso porque aqui tem muitas pessoas que são, ou profissionalmente, ou porque a vida exige de todos nós, amadoristicamente educadores. Eu, quando tinha 8 anos, estava ainda, na época se chamava primário, né, primeiro ano primário, e a dona Dercy Passos, é curioso não, é sintomático, que é a única professora de quem eu guardo o nome até hoje. A dona Dercy Passos, corrigindo as nossas redações, que na época tinha o belíssimo nome de composições, né? Confesso que, às vezes, no computador eu me sinto no piano, né? Ou seja, estou compondo. E trouxe o Márcio para a sala de aula e começou a
fazer observações. Naquela época, te fazia na folha de papel ao maço. Folha de papel ao maço, exatamente, folha de papel ao maço. Ainda tinha que fazer um risco vermelho com a régua, né, uma margem do lado esquerdo. Tinha esse detalhe, tinha que fazer uma dobrinha, né? Pois bem, a dona Dercy começou a elogiar e deixou a minha por último. E disse aos meus colegas: vocês deviam fazer como Carlos Alberto. Ele não pede para os pais dele escreverem a composição. Ele mesmo escreve. Bem, o meu ego bateu lá no teto, né? Primeiro porque eu não tinha ideia, nunca havia passado pela minha cabeça pedir ao meu pai ou à minha mãe para escrever a composição. É evidente que, no primeiro ano primário, isso era tolerável, né, explicável. Mas eu fiquei surpreso, porque ela percebeu que eu mesmo tinha escrito o texto. E, quando eu tinha 11 anos, aí já no ginásio, iniciando o ginásio, o professor de português, na saída da aula, me parou e falou: você só não será escritor se não quiser. Então, isso me marcou muito, esses dois jatos de autoestima me marcaram muito. E evidente que eu sabia que gostava muito de escrever desde muito cedo, principalmente a partir dos 13 anos, que eu enchia cadernos e fazia álbuns de crônicas, etc. Mas eu pensava, ser escritor é uma coisa muito difícil, uma coisa, sabe, eu olhava para aquele pessoal da Academia Brasileira de Letra, até hoje, né, a gente olha assim, porque eles são tão excepcionais que são chamados imortais, né, imortais. Às vezes eu me pergunto se são imortais porque produziram uma boa obra ou porque sobrevivem à própria obra, né? Enfim, eu não conheço a obra do Marco Maciel, pode ser que ele escreva muito bem, né? E tem alguns que, evidente, todos nós haveremos de morrer, mas tem exceções. O caso do Sarney, que é imortal duplamente, por estar na academia e por razões biológicas. Enfim, tem fenômenos assim na academia fantásticos. Então eu imaginava, nunca vou ser como um deles. E por isso que a minha primeira atitude na vida foi ser jornalista, porque o jornalista tem que escrever. E eu gostava demais da redação, aquela experiência de ir para a rua, voltar para a redação, criar o texto ali na hora. E isso realmente é uma coisa que era uma cachaça, me encantava muito quando eu trabalhei em redação. Mas, como acontece ainda hoje, no Brasil tem milhões de escritores e escritoras, milhões, pessoas que escrevem muito bem, que leem muito, dominam as regras da língua portuguesa, mas nunca tiveram a veleidade de fazer um livro e muito menos de se tornarem autoras. Ou seja, existem pessoas que são escritoras, mas não são autoras. E se tornar autor no Brasil é cada vez mais difícil, por razões óbvias, né, duplas razões. Primeiro, por causa da internet. Então, as pessoas hoje estão mais nas redes sociais do que conduzindo um livro, né? Conduz o telefone, mas não conduz o livro. Pode ser até que dentro do telefone tenha lá o e-book, um livro, etc. E, segundo, porque no Brasil o livro tem o efeito Tostines, né? O livro é caro porque vende pouco e vende pouco porque é caro. Enfim, esse é o problema. Se você... O que tem a ver com Tostines isso? Você não lembra dessa propaganda, não? Não. Tinha isso, né? Tinha isso. Inventou isso, né, Beto? Não inventei. Tem gente aqui, ó. Quanta gente aqui conhece a propaganda do Tostines? Está vendo? Exatamente, né? Era exatamente isso. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, esse livro aqui custa R$40, com desconto, porque, como autor, eu compro com desconto. Nesse caso, eu não sou autor, mas, mesmo não sendo autor, a editora me deu um desconto para eu poder revender mais barato. Ele custa R$55 na livraria. E
com o desconto que eu obtive, eu consigo revendê-lo por R$ 40. R$ 40 são mais ou menos $13, né? Se não me engano, tá por 3, né? Dá uns $13. Pois bem, acaba de sair a edição em espanhol desse livro em Cuba. Porque em Cuba tem duas moedas, uma moeda para o estrangeiro, para o turista, e uma moeda para o nacional. Para o estrangeiro, esse livro custa $5, quer dizer, quase 3 vezes menos. E para o nacional, vocês vão cair de costas, 70 centavos de dólar. Menos de $1, ou seja, menos de R$3. Né? Por isso que é uma sociedade culta, e esse é o nosso problema, né? As pessoas, por que as pessoas estão ficando muito ressentidas, irritadas? Porque as pessoas estão deixando de ter contato com a literatura, estão deixando de ter contato com a racionalidade, com a historicidade, porque o livro tem uma linha narrativa, começo, meio e fim, né? E quanto menos a gente trabalha a nossa racionalidade, mais a gente solta a emocionalidade. E aí, né, tantas dificuldades que criamos. Pois bem, como eu gostava de escrever, e aconteceu de eu ser preso pela ditadura militar, fiquei 4 anos na prisão, e na prisão, né, tem vários livros aí, Batismo de Sangue, Diário de Fernando, Dia de Ângelo, enfim, vários livros sobre o período da prisão, que conta todo o sofrimento, todo o drama, mas a prisão tem algumas coisas boas, muito boas. Primeiro, que você pode falar mal do governo sem perigo de ser preso. Isso é ótimo, né? Porque hoje falar fora Temer é fácil, agora fora Geisel, fora Garrastazu, fora Costa e Silva já era mais complicado. E você podia falar mal sem perigo de ser preso. Segundo, porque não tem reunião. É ótimo. Eu que passei a vida inteira aqui fora só fazendo reunião, né? Não tem reunião. E terceiro, que tem muito tempo para você fazer o que gosta. E o que eu gostava era ler e escrever. Então, eu escrevia cartas e cartas e cartas, que era uma maneira de eu registrar aquele período histórico e poder também alertar as pessoas aqui fora, porque havia muita censura, do que de fato ocorria nos subterrâneos da história. E essas cartas foram reunidas por uma amiga, que hoje também é uma escritora de ficção consagrada, chamada Maria Valéria Rezende, né? Ela ganhou, o ano passado, duplamente o Prêmio Jabuti, como melhor romance e melhor obra entre todas que foram selecionadas pelo Jabuti. E a Maria Valéria reuniu essas cartas, mandou para a Itália. Na Itália, eles publicaram as minhas cartas de prisão dos 2 primeiros anos. Em 1971 saiu o livro na Itália. E detalhe curioso, eu, como autor daquelas cartas, fui impedido de receber um exemplar das cartas que eu tinha escrito lá dentro. Veja a lógica da repressão. Me proibiram de ter um exemplar do que eu havia produzido lá dentro. Esse livro não entra. Mas a censura lá funcionava assim, né? Os meus confrades ou familiares levavam livros e entregavam a listinha, porque os livros tinham que passar pela censura. E depois, na cela, quando a gente recebia, a gente conferia, né, quais tinham sido entregues, quais tinham sido censurados, para depois, na próxima visita, devolver ao convento ou devolver a quem enviou o livro. E um dia faltou um livro. Chamei lá o carcereiro e falei, está faltando um. Não, mas esse livro não entra. O livro chamava-se, ele disse, esse livro não entra porque fala de Cuba. E livro que fala de Cuba não entra. O livro chamava-se o cubismo, né? Então, cubismo fala de Cuba, então não pode entrar. Você vê o nível, né, nível cultural. Bem, o fato é que o livro saiu na França, saiu na Itália, depois saiu na França, na Espanha, e eu me tornei um autor graças aos generais brasileiros. Isso eu tenho que reconhecer, né? E o livro só saiu no Brasil em 1976.
os editores tinham medo de publicá-lo, porque poderia ser recolhido, e o Enio Silveira, da Civilização Brasileira, teve a ousadia de editá-lo e também ficou muito bom para ele, né? Porque a primeira edição de 10 mil exemplares vendeu em 9 dias, né? Porque as pessoas tinham aquela ideia, vou comprar logo porque a repressão vai recolher o livro, e não recolheu. Então, com isso, eu comecei, a partir daí, sempre, desde que eu tive um editor, comecei a produzir muitas obras. Eu sempre digo aos jovens que querem escrever, né, que gostam de escrever, e me perguntam, Beto, como é que eu sei se eu tenho ou não vocação para escritor? Eu dou a seguinte resposta, e estou até hoje convencido dela. Se você acha que pode ser feliz, sendo um banqueiro, sendo um farmacêutico, sendo, né, um Neymar, sendo um grande músico, você não nasceu para ser escritor. Porque quem nasceu para ser escritor só será feliz escrevendo, ainda que passe fome. Então, se você sentir isso dentro de você, é porque você nasceu escritor. Agora, precisa trabalhar a sua vocação, desenvolver o seu talento. Porque eu sou um escritor compulsivo, eu não consigo passar 48 horas sem escrever. Felizmente, eu tenho 2 fatores que me ajudam, que é a pressão e os prazos, né? A pressão das editoras, que me encomendam determinados livros e temas, ou que eu mesmo propus o tema e o editor fica, bem, e quando é que termina, não sei o quê, e os jornais e blogs, enfim, para os quais eu colaboro. Então, eu sou obrigado a escrever pelo menos 2 artigos por semana, geralmente 3, 4, porque tem jornais que são semanais, tem jornais que são mensais, como é o caso da revista Caros Amigos, e tem jornais que, por contrato, eu tenho que escrever quinzenalmente, que é o caso do Globo, quinzenalmente para o papel impresso, e toda semana entregar um artigo para o site, né? Portal, para o portal do Globo. Então, na verdade, são 6 artigos para o Globo num mês de 4 semanas que eu tenho que escrever. E eu faço isso sem sofrimento. Tem escritores, eu conheço vários, que sofrem muito para escrever. De fato, eu diria, para artigos eu tenho facilidade porque eu sei o que eu quero dizer. Como eu tenho uma visão política elaborada, eu sei de que lado estou, né? Posso dizer também, como o Darcy Ribeiro, né? Perdi todas, mas eu não queria estar do lado de quem ganhou, né? Eu nem vou dizer que perdi todas, eu acho que a gente conquistou muita coisa ao longo desses anos e valeu a pena. Mas isso me ajuda muito, porque eu acho que o drama de muitos escritores, sobretudo jovens escritores que eu leio, é que, infelizmente, eles não têm o que dizer. Não têm. Então, você lê romances, por exemplo, que são historinhas, às vezes muito bem escritas, etc., mas não tem substância, não tem uma proposta. Quando você lê um Dostoiévski, lê um Flaubert, lê um Guimarães Rosa, lê um Zé Lins do Rego, o Graciliano, estava tentando lembrar aqui o nome do Graciliano, né? Quer dizer, são pessoas que fizeram uma obra com muito conteúdo, muito, questionadora, interpelante, etc. Ora, por força da minha vida religiosa, eu acabei diversificando muito em gêneros literários. Na verdade, o meu sonho, a minha fantasia, seria só fazer ficção. Até porque a ficção tem uma vantagem, ela fica para sempre. O ensaio não, o ensaio é datado, tem prazo de validade. É curioso, por exemplo, um romance
que eu lancei há muitos anos atrás, né, Hotel Brasil, que é um romance policial. Hoje eu recebi de um editor em espanhol que quer fechar o contrato desse romance. Então, acontece, o romance saiu na Inglaterra, saiu nos Estados Unidos, saiu na França, então saiu na Itália. Então, a ficção ela não tem prazo de validade. E, por outro lado, a gente tem muito mais liberdade de expressar as coisas, porque a ficção ela implica várias interpretações, depende do olho do leitor. Um romance, a análise de um romance, a análise literária de um romance jamais termina, jamais termina. Quando você pega, por exemplo, um romance clássico brasileiro, na minha opinião, o maior de todos da nossa história literária, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, é impressionante a genialidade. Eu diria até que o autor, às vezes, não tem nem consciência da qualidade do que ele está produzindo. A primeira palavra do Grande Sertão Veredas é a palavra nonada, que é um vocábulo... Desculpe, nonada, ponto. Nonada, ponto. Isso aqui é impressionante. Exatamente, nonada, ponto. Nonada é a negação do nada, ou seja, é o antes do antes do antes da criação do mundo. A gente poderia até dizer da existência de Deus, se isso é possível. Não nada, quer dizer, ainda não começou nada. Aí começa aquela história fantástica, aquela saga maravilhosa, e a última palavra é travessia. É absolutamente genial. E essa ideia fantástica que o Guimarães teve de colocar toda a trama em torno da história de dois supostos homens, o Reobaldo e o Diadorim. E, no fim, se descobre que o Diadorim era uma mulher. Isso é absolutamente genial. E, numa época que ninguém estava discutindo, como hoje, relações de gênero e não sei mais o quê, enfim, absolutamente um livro que ninguém tem o direito de morrer sem ter lido antes. Inclusive, Beto, já interferindo, te atrapalhando um pouquinho, 56 é um marco na literatura brasileira, porque foi o ano que lançou Grande Sertão, também foi as primeiras histórias, lançou tudo no mesmo ano, E a literatura brasileira é antes e depois de Rosa, na minha opinião. Então, e uma coisa importante é isso, a minha literatura faz alguns livros de ficção, Hotel Brasil, Aldeia do Silêncio, que é um livro que me deu muito gosto de fazer, porque eu queria falar da experiência espiritual, da experiência contemplativa, em forma de romance, não em forma de teologia. O Minas do Ouro foi o livro que eu mais tempo demorei na vida de produzir, porque eu queria contar toda a história da colonização de Minas, 500 anos de história da colonização de Minas, de 1500 até 2000. E pegando todo o ciclo do ouro e do diamante. Eu levei 13 anos fazendo esse romance, sem pressa, não pode ter pressa. Romance a gente não pode ter pressa. E como dizia o Paul Valéry, um romance a gente não termina, a gente abandona. Chega uma hora que não dá mais, não dá mais. Claro que nesses 13 anos eu escrevi outras coisas no meio, parava, deixava. E uma coisa boa é isso, deixar na gaveta, depois reler, a gente muda muita coisa. E pesquisei 110 livros. Eu anotei cada um dos livros, 110 livros sobre a colonização de Minas, principalmente o período colonização do Brasil, mas centrado na questão do ciclo do ouro. E me deu muito prazer, porque no romance a gente trabalha melhor a linguagem. Romance não tem que ser nem de esquerda nem de direita, tem que ser belo. Esse é o grande desafio. Tem que
tem que ter sabor estético. Não importa também se o autor é de esquerda, de direita, fascista, nazista, mas se for belo, sabe, merece, né, todos os méritos. E, enfim, também fiz vários livros para crianças, vários livros infantis que estão aí também. Agora, eu tenho toda uma série de livros que são livros na linha religiosa, de espiritualidade, como Fome de Deus, Um Deus Muito Humano. Um livro que me deu muito gosto fazer foi Um Homem Chamado Jesus. Por quê? Porque eu, trabalhando com a pastoral operária, trabalhando com outros grupos leigos, o pessoal se queixava, às vezes, que não tinha tempo nem cabeça para fazer curso bíblico e que não entendia bem os 4 evangelhos. De fato, né, esse é um texto de 2000 anos atrás, e que não é um texto que você, na primeira leitura, já capta a profundidade que ele tem. Então, eu me propus colocar o texto dos 4 evangelhos no contexto da Palestina do século I. E hoje não há nenhuma região do mundo, não há, mais detalhadamente pesquisada do que a Palestina do século I. Isso vem desde o século XIX, graças, sobretudo, aos protestantes alemães. Se sabe tudo, como é que se educava a criança, o tipo de moeda, como é que as pessoas eram alfabetizadas, as classes sociais, como é que se educava os animais, como é que se fabricava o vinho, tudo já está altamente pesquisado, né? Então eu li muito sobre esse período e fui à Palestina, aos lugares de Jesus. E aí coloquei como se você lesse um romance nesse livro, Um Homem Chamado Jesus, se lê os 4 evangelhos, né? Se leem os 4 evangelhos. E isso ajuda também porque está contextualizado, o que não acontece no Evangelho. Por exemplo, no Evangelho diz que Jesus foi a uma festa de casamento numa cidade chamada Caná. Mas até hoje não se sabe onde ficava essa aldeia, possivelmente uma aldeia. Existem 3 possíveis lugares, mas não há consenso entre os pesquisadores qual deles seria a Caná da festa que Jesus foi. E nós sabemos que, segundo o relato, o vinho acabou, e Jesus teria feito o seu primeiro milagre. Aliás, é curioso esse milagre, porque não é um milagre da necessidade, como curar um olho, né, curar uma mão, é um milagre da gratuidade, para a festa não acabar, né? Agora, por que eu só fui entender isso pesquisando? Por que o vinho acabou? Porque em Minas, da minha infância, no interior, quando havia uma festa de casamento, a noiva ou o noivo convidava um amigo de uma cidade distante, mas ele não chegava sozinho. Ele chegava com a mulher, com os filhos, com a cunhada, com o compadre, sabe? E as pessoas não eram como hoje, que vão na festa, ficam 2 horas e voltam para casa. Viajavam muito para chegar naquela fazenda. E ali tinha que ficar pelo menos 2 ou 3 dias comemorando. E depois ia embora. E foi o que aconteceu em Caná. Como não era previsível, o próprio Jesus levou 2 discípulos que não estavam previstos. Quando Maria fala, temos que ir na festa, ele fala, mas eu vou levar comigo também a André e Pedro, né, que eram irmãos, e os 2 vão com ele a Caná. Tem até o Evangelho diz que Pedro não se importou do vinho ter acabado, e no meu romance eu invento, porque aí entra a ficção, né, que Pedro já existia naquela época aguardente de tâmara, né, e que Pedro não reclamou da falta de vinho, porque ele estava na aguardente de tâmara, que, né, ainda não tinha terminado. Então, estava feliz da vida. Detalhe mineiro, já estava na cachaça, né? Já estava na cachaça, na verdade é isso. Mas é interessante essas pesquisas que a gente faz mesmo para livros de espiritualidade, porque hoje os estudos
sobre Bíblia, sobre a história da igreja, estão muito, muito, muito avançados. Tão avançados que alguns estudos até o clero não gosta muito de divulgar, porque com medo de abalar a fé de algumas pessoas, né? Bem, pelo menos nós, católicos, já superamos a visão criacionista, né? De que todos viemos de um casal chamado Adão e Eva. Ora, Adão e Eva, basta você conhecer um pouquinho de hebraico antigo para saber que Adão quer dizer terra e Eva quer dizer vida. E como a Bíblia foi escrita em Minas, né? E, portanto, é um livro popular, e na linguagem popular não se fala em conceitos, se fala em causos, né? Por isso que eu falo que a Bíblia foi escrita em Minas, porque em toda a Bíblia não tem uma aula de teologia, não tem um discurso doutrinário, é tudo causos. Os mais velhos aqui se lembram dos almanaques, né? Todo ano tinha um almanaque. O almanaque era uma coisa que tinha de tudo, tinha poesia, receita de bolo, como costurar um cobertor, como palavra cruzada. A Bíblia é isso, é um almanaque, tem de tudo, né? Mas tudo em causos, não tem conceitos. Você vê o que está lendo. E como o autor do Gênesis também usou a linguagem plástica, popular, metafórica, ele criou um personagem chamado Adão e Eva. Tudo bem, eu tenho amigos criacionistas, só que não me explicam uma interrogação. Se nós viemos do casal que teve 2 filhos homens, como é que nós estamos aqui? A menos que eles sejam a favor do incesto com a mãe, que é gravíssimo, né? Porque senão a humanidade não existiria. Mas fechamos isso aí. Eu estou dizendo que os estudos bíblicos estão muito avançados, e isso ajuda muito a gente produzir textos hoje muito mais oxigenados, sem moralismo, sabe, colocando as coisas numa ótica mais espiritual, no sentido profundo da palavra, né, de uma vivência entusiástica da experiência de Deus. Isso quer dizer vida espiritual. Vida espiritual não é flanar, né, dar as costas para o mundo, se deslocar da terra. A vida espiritual é se aprofundar no amor de Deus, né, para justamente poder melhorar o nosso projeto civilizatório na nossa relação com o próximo, com a natureza, com Deus e consigo mesmo, né? São as 4 grandes relações. E tem outro tipo de livro, que é o livro... Tem mais dois gêneros que eu trabalho muito. Um que é o gênero memórias, então são os livros que falam da prisão. Agora o livro Paraíso Perdido, 33 anos de trabalho que eu desempenhei em países socialistas na questão da liberdade religiosa. Então, nesse livro eu conto, é um diário de viagens, né, pela China, pela União Soviética, pela Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Polônia e Cuba, sobretudo, e como é que a gente pôde dar uma contribuição na questão da liberdade religiosa. E tem livros políticos, alguns livros que são mais de análise política, que os 2 mais recentes são o Mosca Azul, que é um balanço, sobretudo, do Partido dos Trabalhadores, né, a proposta de fundação, o desempenho no governo, os impasses, as conquistas, etc., um balanço crítico, e o Calendário do Poder, que é um diário que eu fiz dos 2 anos que eu trabalhei no Palácio do Planalto, na mobilização social do programa Fome Zero. Então, descrevo como é que o poder se articula por dentro, e também o que eu fui descobrindo, né? Entre coisas que eu descobri no governo é que o poder não muda ninguém. Antes eu achava, né, o sujeito foi eleito, como ele mudou? Não. O poder faz com que a pessoa se revele, né? É que quando a pessoa não tem nenhum poder, ela se segura. Mas você dá um poder para ela, gerente de farmácia, guarda da esquina, sabe, diretora da escola, aí ela se revela. Tem um ditado espanhol que é perfeito. Queres conocer a Juanito? Dá-lhe um carguito, né? Então é isso, dá-lhe um carguito que você vai conhecer o Juanito, né? Então é isso aí.
Calendário do Poder, eu descrevo toda essa trama. Agora, na verdade, na minha história literária tem alguns episódios curiosos que até nunca falei em público. Na época que o Paulo Coelho, né, começou a despontar, até hoje ele vende muito, enfim, é um autor que a gente tem que respeitar, mas muitos editores, muitos não, pelo menos 3 me chamaram e falaram: Beto, por que você também não entra nesse nicho do Paulo Coelho? Né? Falei: olha, porque o meu propósito não é vender livro. O meu propósito é conseguir externar o que eu penso e sinto. Não importa. Claro, se você, como editor, se interessar e publicar, ótimo. Mas eu não quero, sabe, me transformar num produtor de alguma coisa que vai vender. Eu quero produzir alguma coisa que vai dizer o que eu gostaria de dizer, ainda que não venda. Fazendo um parênteses, que eu acho, né, que foi um pouco que aconteceu com o segundo Jorge Amado. O primeiro Jorge Amado, eu, como leitor, sinto isso, tem muito mais consistência que o segundo Jorge Amado, que fez mais concessões ao mercado, principalmente interessado que os seus romances se transformassem em novelas na televisão, né? Então, de fato, se você escreve um romance pensando que vai virar filme, pensando que vai virar novela, a qualidade não é a mesma. Não é, sabe? Eu acho que não é a mesma coisa. Então, eu sempre resisti a qualquer coisa. A gente recebe mesmo, por coincidência, hoje mesmo eu recebi uma encomenda de uma editora, porque na semana passada eu fiz um artigo, que foi festa de São José, né, dia 19 de março, eu fiz um artigo sobre São José, que é uma figura que eu admiro muito. E hoje um editor me ligou: a gente gostaria que você... Por que você não faz um livro sobre São José? Pouca gente conhece. Então eu falei: eu não vou fazer um livro sobre São José, porque o Leonardo Boff fez um livro tão excelente, mas tão excelente, infelizmente pouco conhecido, que eu seria incapaz de chegar a 1/10 do que ele produziu ali. Inclusive, o Leonardo me disse que existe no Canadá uma biblioteca especialista em obras sobre São José. E ele foi para lá, ficou lá 10, 15 dias, não me lembro, só pesquisando, e fez um livro que está editado pelas Vozes sobre a figura de São José, que é uma coisa fantástica, porque o Evangelho dá pouquíssimas informações sobre o marido de Maria, né, o homem que criou Jesus, pouquíssimas informações. E como é que pode ter uma biblioteca? De fato, eu acho que é muito difícil. Claro, poderia criar um grande romance, né, tentar fazer um romance sobre José, mas não é... Eu digo o seguinte: eu gosto de escrever aquilo do qual eu me sinto grávido. Essa é a palavra. Por exemplo, esse romance de Minas, eu fiquei anos pensando nisso. E quando eu tenho um projeto literário, o Afonso sabe disso, eu nunca falo para ninguém, só quando eu termino. Nem para mim fala. Não falo para ninguém. Eu tenho poucas superstições na vida, essa eu tenho. Mas é uma reação também a tantos escritores que eu conheci, que em mesa de bar, sabe, contava as maravilhas do que ele estava escrevendo e nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. Não, e tem até outros casos mais surrealistas. Na mesa de bar, o cara fala: olha, eu estou trabalhando num romance assim, assim, assado. Aí, passados uns 3 anos, o outro que estava na mesa solta aquele livro, né? E o cara até hoje brigou, fica com ciúme, sabe? Pô, me roubou a ideia, não sei o quê. Não existe isso. Por que não existe isso? Porque ninguém é capaz de escrever como o outro. Não existe isso. Você pode pegar um mesmo tema, como o Dr. Fausto, lá do Goethe, vários escritores escreveram sobre isso. Isso é uma bobagem. Aliás, é um desafio, né? Às vezes,
quando começa a escrever, quer imitar outros escritores. O mimetismo, isso é próprio da imaturidade, né? Isso acontece na nossa vida biológica. Todos nós, quando adolescentes, imitávamos na maneira de vestir, de cabelo, de se comportar, os nossos ídolos, né? E hoje, qualquer garoto aí, você vê as meninas de princesa, os meninos de Batman, de super-homem, não sei o que, é normal isso faz parte da formação da personalidade, não tem nada estranho. Roberto, mas você pode falar dos dois que vai lançar esse ano, porque você já escreveu. Não, eu vou falar. Agora, o fato, eu digo para os escritores, olha, procure encontrar o seu sotaque. Porque o dia que você encontrar, você nunca mais vai ter inveja de ninguém. Porque eu sei que o meu jeito de escrever é o meu jeito. Tomara que alguém queira imitar, não tem a menor importância. Mas eu não invejo ninguém porque eu encontrei o meu sotaque, né? Esse é o meu jeito. Tem gente que me lê e pode pegar um texto meu sem saber que é meu e identifica. Isso aqui é do Beto, né? Porque é o jeito dele escrever. Agora, é muito importante ler muito. Não há boa literatura sem intensa leitura. Quando eu tinha 13 anos, um frade dominicano, dos primeiros que eu conheci, foi justamente nessa idade que eu tive contato com os dominicanos, em Belo Horizonte, Frei Mateus Rocha, que já morreu, me deu um conselho que até hoje eu sigo. Beto, carregue um livro, mesmo que você tenha absoluta certeza que não vai ter um segundo para abri-lo durante a semana. Mas tenha sempre com você um livro. Façam a experiência, vocês vão se surpreender no fim de semana. É a espera do ônibus, é a fila do banco, é a fila do supermercado. Olha, impressionante, e tem uma vantagem. O livro tira a ansiedade da fila, da espera. Né? Ou se você está no trânsito, está num ônibus, sabe? Ainda mais em São Paulo, né? São Paulo é ótimo ônibus, porque a gente, mesmo carro, até dirigindo dá para ler, né? É bom para bater, para danar. Então, esse conselho foi muito importante na minha vida. Leve sempre um livro, faça essa experiência, tendo certeza, não adianta eu levar esse livro, porque eu não vou ter tempo de ler. Leve, você vai se surpreender como teve oportunidade de abri-lo. Roberto, falando nisso, o Milton Atum, ontem, meio que imitando o seu tema, também falou desse tema, né? Ele disse que o grande desejo do escritor, na verdade, é claro que é escrever também, mas o grande desejo mesmo é ler. Eu sou mais complicado, quer dizer, porque como escrever me dá um enorme prazer, né, eu fico meio angustiado quando eu não tenho que passar 48 horas sem escrever. Fico realmente meio angustiado, né? A gente lê, porque tem que ler muito, enfim, em função até do que eu estou escrevendo, estou sempre lendo, ou eu faço muitas palestras também para prepará-las e tal. Mas o que me dá muito prazer mesmo é escrever. E mais ainda, é fazer a revisão de um livro. Porque primeiro a gente escreve, e depois é que a gente vai fazer o que eu chamo de maquiagem, né? Imprimir ao livro sabor literário. E sabor e saber, né, são vocábulos gêmeos. E a língua portuguesa é muito rica, porque a gente, quando faz a revisão de um texto, descobre, cometeu muitos erros de concordância, erros de repetir determinados adjetivos na mesma página. Isso em inglês é suportável, em português não. O português é um idioma tão rico, que é quase uma heresia, numa mesma página, repetir um mesmo adjetivo. Então, isso realmente é um trabalho e que eu recomendo aos autores novos também. Leia o que você escreveu em voz alta,
porque o ouvido denuncia onde estão os cacos. Roberto, Né? vamos dar uma interrompidinha rapidinho? Sim. Vamos dar um tempinho para o pessoal perguntar. Vamos. Também? Só para terminar, o Afonso lembrou aqui, esse ano ainda vou lançar, que na verdade devem sair 3 livros meus. Vai haver uma reedição de Cartas da Prisão, num livro só, todas as cartas. Primitivamente, essas cartas saíram primeiro as dos 2 primeiros anos, depois as dos 2 últimos anos. Agora, a Companhia das Letras vai juntar, já juntou, eu estou terminando a revisão dos originais, Cartas da Prisão, mas tem 2 livros novos. Um é sobre as parábolas de Jesus, como entender as parábolas de Jesus hoje. Quantas que você selecionou? Eu selecionei 40, são mais de 60, mas eu selecionei 40, porque tem muitas parábolas que são 3 ou 4 versículos, assim, muito rápidos e tal, mas como eu queria trabalhar as mais conhecidas, as mais populares, então selecionei 40 parábolas. O que mostra que Jesus era um contador de histórias, né? Você mostra a parábola e depois explica? Faço um comentário, eu reproduzo a parábola, e aí tem a palavra comentário, aí eu faço o comentário da parábola. E o outro livro chama-se Ofício de Escrever. É destinado a quem tem vontade de ser escritor. Então, eu faço uma análise literária de vários autores, e dou muitas dicas, falo da minha própria experiência como escritor, dificuldades, impasses, etc. Então, agora vamos passar a palavra para vocês, né? Se alguém tem alguma pergunta, tem um microfone. Agora a gente bate palma primeiro. Aqui. Tá bom, obrigado. Obrigado. Gente, um pedido aí. A Paulinha está recolhendo essa fichinha. Se vocês puderem, por favor, preencher e passar para frente, assim, aí ela pega só aqui. Porque ela fica importunando o evento inteiro, pedindo os negocinhos. Vamos ver se dessa vez dá certo. Vocês preenchem, passam para frente, e aí eu vou sortear esse livro aqui entre essas fichinhas, tá? Quem já comprou não vale. Quem que está com a pergunta aí? Boa noite. Meu nome é Luiz. É uma satisfação muito grande estar ouvindo o Frei Beto. E a minha pergunta é um pouco mais objetiva, assim, um pouco mais política, assim, né? Que o ano passado eu tive a emoção de ver meu filho mais velho entrar numa universidade federal, né? Pela porta da inclusão, né? Pela porta do Enem, pela porta da inclusão. E eu não só vi meu filho, como eu vi vários, mais ou menos umas 800 pessoas, de pessoas bem humildes, assim como meu filho também. Meu filho passou em 3º lugar em educação física. Então, aquilo, na Universidade Federal de Curitiba, aquilo me tocou profundamente, né? Porque eu vi o que é inclusão social. E eu falei para o meu filho, se não fosse por esse programa do governo, você jamais entraria numa universidade como essa, né? E eu queria saber do Frei sobre a inclusão social que o Brasil teve durante esse governo Lula e até o término da Dilma, né? Eu queria saber a visão do senhor, o que o senhor achou desse programa de inclusão, que, a meu ver, assim, foi um dos maiores programas sociais que o Brasil teve. Eu me sinto muito à vontade de expressar o que eu vou dizer aqui. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito crítica, sempre fui, em relação, inclusive, à igreja, na qual estou, né, até hoje. Eu considero os governos Lula e Dilma os melhores de nossa história republicana. Porém, cometeram muitos equívocos. Houve essa inclusão, 40 milhões de pessoas saíram da miséria, agora correm o risco de retornarem à miséria. Por quê? Porque o governo, vou apontar alguns equívocos. 13 anos de governo, nós só tivemos uma reforma, a aposentadoria do serviço público, no governo Lula. Não houve reforma tributária,
não houve reforma previdenciária profunda, não houve reforma agrária, não houve reforma do sistema educacional, reforma política, da qual hoje o PT é vítima da reforma que não fez, né? Então, se perdeu uma oportunidade histórica de fazer algumas reformas estruturais. Segundo, investiu-se mais em propiciar à população brasileira acesso aos bens pessoais. Você vai numa favela aqui em Santo André, qualquer favela, lá dentro, é favela, a família está na favela, mas lá dentro tem TV a cores, micro-ondas, telefone celular, computador, e por causa daquele crédito de comprar carro até 90 dias, né, você podia ir para o juízo final de carro, 90 meses, né, por causa daquele crédito, possivelmente a família tem um carrinho lá no pé do morro, mas continua na favela sem educação, sem saúde, sem segurança, sem transporte, sem saneamento. Devia ter investido primeiro em bens sociais, como a Europa fez no início do século XX, o que facilitaria depois o acesso aos bens sociais. Resultado, criamos uma nação de consumistas e não de protagonistas cidadãos, né? Uma nação despolitizadas, não fizemos algo óbvio, alfabetização política. Então, hoje, essa reação emotiva, emocional, essa raiva que tem aí, tem muito a ver com essa falta de alfabetização política. Eu me lembro, eu conto isso no Calendário do Poder, as brigas que eu tinha dentro do Palácio para conseguir algum dinheirinho, porque o governo gasta fortunas em publicidade, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Anatel, Anel, qualquer revista que você pegar aí, a televisão está cheia de propaganda do governo. Agora, então, negócio de reforma trabalhista, previdenciária, toda hora. O governo gasta milhões em publicidade. Eu fazia de tudo para conseguir alguma migalha para os veículos que apoiavam o governo. E não conseguia. E vendo o governo dar fortunas para os veículos que malhavam o governo. Então, foram alguns equívocos que, né, a gente realmente cometeu, mas você falou bem. Houve uma inclusão, como nunca houve em nenhum outro governo, mas o retrocesso que o Temer está fazendo é tão grande, mas tão grande, que eu não me espantarei se amanhã de manhã houver a notícia que ele revogou a Lei Áurea, né? Não vou me espantar. E voltaremos à escravatura, porque a escravatura, de fato, é essa reforma previdenciária. Se você considerar que o trabalhador pobre não chega à idade média de 75 anos do brasileiro, você imagina um rapaz que começa a trabalhar com 18 anos, ele tem que, para se aposentar, trabalhar 49 anos. Ele vai ter aposentadoria no céu. Aqui não vai dar tempo, sabe? Com essa precarização da força de trabalho, esse horror que fizeram aí, né, de o que era terceirizável agora é priorizável, né? Passou em primeiro lugar, não em terceiro, que é essa flexibilização da força de trabalho, tudo em função da acumulação do capital, O Brasil é de uma brutal desigualdade. Isso é absolutamente... E não só o Brasil, a América Latina. E quando eu penso que nós somos o continente mais cristão do planeta, eu fico pensando, que diabo de cristianismo é esse? Sabe? Porque não há continente mais injusto do que o nosso. Então, a gente tem que pôr a mão na cabeça, como cristão, e perguntar, o que a gente entende como discípulo de Jesus? Né? O que mais? Vamos lá? Paulinha está com a... Aqui na frente, Paulinha. Bem. Você, depois o senhor, tá? Boa noite, como é que você chama? Boa noite. Boa noite, Frei. Meu nome é Eliseu. Nessa mesma linha de discussão, o senhor imaginava que seria tão fácil, né, essa desconstrução, porque foram anos e anos de lutas, né, de conquistas, né? Em menos de 2 anos, a gente está numa desconstrução daquilo que
que foi conseguido. O senhor apontou um dos erros, né? O investimento em comunicação, acho que foi uma falha grave. Mas o senhor imaginava que seria tão fácil essa falta de apoio, né? Imaginava, Eliseu, eu vou dizer por duas razões. Quando o Evo Morales assumiu na Bolívia, ele não tinha apoio do Congresso. O que ele fez? Ele investiu nos movimentos sociais. E o PT é fruto dos movimentos sociais. O Lula só chegou a presidente, não foi por causa da carta aos brasileiros. O Lula chegou a presidente porque, antes de 2002, o Brasil teve 40 anos de somatório de movimentos sociais, movimentos pastorais, movimentos populares, movimentos sindicais e movimentos partidários, que se somaram em 40 anos e produziram o fenômeno Lula. Agora, o Evo Morales valorizou os movimentos sociais, os líderes de movimentos sociais se transformaram em senadores e deputados. E ele, então, passou a ter pleno apoio no Congresso. No Brasil, o PT cometeu o erro de, em vez de investir nos movimentos sociais, querer cooptar as velhas raposas da política, fazendo coalizão partidária. E o único segmento que inteligentemente tratou de estabelecer uma estratégia para ocupar lugares no Senado e na Câmara dos Deputados foram as igrejas evangélicas. A gente tem que tirar o chapéu. A bancada evangélica é enorme, com enorme poder. E agora já chegou ao parlamento, com Crivella está chegando ao executivo, e eles querem partir para o judiciário. Então, eu não tenho nada contra o fato de alguém ser evangélico. Eu tenho contra o fato de alguém querer impor à sociedade brasileira, como lei civil, o que é próprio dos seus preceitos religiosos. Eu não posso, como presidente, obrigar pela lei que todos os brasileiros frequentem a missa aos domingos, né? E eu tenho muito receio que venha isso. Ou seja, amanhã o Conselho Nacional de Psicologia volta a declarar que o homossexualismo é doença, como acontecia até há pouco tempo, e que foi eliminado isso, mas amanhã pode voltar, né? É doença, então vão internar todos os homossexuais para se tratarem, queiram ou não, né? Vocês entendem o que significa essa internação. Pois bem, então eu não me espanto com a falta de mobilização, porque em qualquer país que a gente tivesse realmente investido nos movimentos populares, esse país teria pego fogo na hora do impeachment da Dilma. Mas isso eu tenho dito em entrevista, dei uma entrevista aqui antes de entrar e vou repetir. É uma burrice nós, da oposição, nós, progressistas, convocarmos manifestações no dia da semana. Como diz o Chico Buarque, atrapalhando o trânsito. Se nós queremos que o povão nos apoie, como é que você vai fazer que o Sebastião, que saiu às 5 horas da manhã de casa, não vai poder chegar às 7 da noite para tomar um banho e jantar, porque no outro dia ele tem que levantar às 4, por causa do diabo da manifestação que entalou o metrô, entalou o ônibus, entalou a avenida. Não, e de preferência na sexta-feira, né? Tem que fazer no fim de semana. Nesse ponto, a direita é mais inteligente. Fim de semana as pessoas podem ir, participar, fazer volume, e não incomoda ninguém. Então, é muito complicado, sabe? Agora, eu acho que o mais complicado foi a gente não ter realmente valorizado e fortalecido os movimentos sociais. Hoje, eles são insignificantes em termos de mobilização social. Fazem alguma gritaria, etc. E outra coisa que eu não entendo, por que os movimentos sociais, quando fazem manifestação de rua, não desmascaram os mascarados? Eu não entendo isso, porque, para mim, é um provocador. Para mim, toda pessoa que entra dentro de uma manifestação mascarada tem que ser desmascarada na hora. Porque na ditadura militar a gente fazia manifestação sem colocar máscara na cara, que era muito mais arriscado.
Então, para mim, é polícia que está ali dentro para jogar os manifestantes contra a opinião pública, contra os manifestantes. Sabe? Qualquer cara que é minimamente de esquerda já ouviu falar aquilo que o Marx dizia no século XIX para os operários que faziam greve: não quebrem as máquinas. Porque a questão não é quebrar a máquina, é quebrar o sistema capitalista. Você quebra a máquina, o patrão amanhã põe outra. Está pouco se lixando, está no seguro. Sabe? Agora, nós temos que quebrar o sistema, e isso tem que ser de uma forma inteligente, não de uma forma com a agressividade imbecil. Então, acho que sabe, a gente tem que refletir muito aí sobre essas questões. Última pergunta aqui na frente, para a gente ir para os autógrafos. Boa noite, Beto. Boa noite. Tudo bem? Eu já ouviu, acho que você já deve ter visto também, aquele programa do Rubem Alves, sobre mais ou menos uma história dele lá. E sempre me intrigou, já assisti mais de uma vez aquele programa, quando ele fala com ressentimento de você, né? Aí você tem que perguntar para ele. Né? Não, mas a gente vê assim meio que aquelas coisas do ego, né? De lidar com os egos, porque é uma pessoa também escreve muito bem, né? Mas você percebe, né? Aquela, né? Quando ele fala lá com relação a quem iniciou a teologia da libertação, né? Algo do tipo, né? E nem dá para perguntar mais para ele também, que ele já nem se dá foi, para perguntar. né? Na verdade, é o seguinte: em termos psicanalíticos, o Rubem tinha uma relação de ódio e amor comigo. Era uma coisa cíclica. Eu sempre gostei muito dele, sempre o respeitei. Mas isso que você chamou de ressentimento nasceu do seguinte: eu dei uma entrevista para o Pasquim, e lá pelas tantas o repórter pergunta sobre a teologia da libertação. E eu digo: olha, infelizmente o Brasil perdeu a chance de ter o pai da teologia da libertação na figura do Rubem Alves, porque ele foi o primeiro teólogo cristão a pensar numa teologia da libertação. Só que ele, porque era da igreja presbiteriana, foi fazer a sua tese de doutorado nos Estados Unidos. E o seu orientador o aconselhou não usar o termo libertação, mas usar o termo teologia da esperança. E ele assumiu essa proposta. E aí depois veio o Gustavo Gutierrez e fez o livro Teologia da Libertação e ficou o nome. Então o Rubem deixou de ser o pai disso. Bem, o Rubem deu a entrevista. Poucos dias depois, um pastor presbiteriano íntimo do Rubem e íntimo meu, chamado Jeter Ramalho, que hoje está muito idoso, comemora 50 anos de casado, bodas de ouro, e nos convida para a celebração numa igreja presbiteriana, lá perto do Largo do Machado, no Rio. E no altar estava o pastor da igreja, que eu não me lembro o nome, todos paramentados, o Leonardo Boff, o padre Beoso e o Rubem Alves, todo paramentado. Todo paramentado. Tudo bem. Só que eu sabia que o Rubem já tinha deixado de ser pastor, tinha virado psicanalista, educador, não queria mais nada de... Peraí, mas... o Leonardo está paramentado de quê? Eu não vou perder essa chance de falar isso com ele, não. Hein? Não, mas o Leonardo... como padre. O Leonardo vai morrer padre. Paramentado de padre, todos de estola. Não ser padre nunca, não. Não existe ex-padre. Não existe. Né? Todos de estola, hábito, enfim, a caráter no altar. Tudo bem. Aí... Depois dessa missa, dessa celebração, né, no caso deles não é missa, é o culto, o Rubem manda para o Pasquim uma carta violenta, me desmentindo, que não tinha nada a ver com igreja, ele não tinha nada, que tinha abandonado, que não sei o quê, não era mais cristão, não era mais isso, não era mais aquilo, que era tudo bobagem que eu tinha dito. Tudo bem. Aí eu simplesmente respondi para o Pasquim o seguinte: respeito a opinião do Rubem, mas só acho estranho que eu acabo de me encontrar com ele de paramentos religiosos numa celebração na igreja tal no Rio de Janeiro. Aí que ele ficou mais bravo ainda. Né?
Mas, depois disso, o Jeter ficou do meu lado, e o Jeter tinha uma ascendência sobre ele, e puxou a orelha dele. Aí a gente se encontrou, Beto, eu não sei o quê, esquentei um pouco, tal, deixa para lá. Falei, não, tudo bem. E voltamos. E no meio disso é que apareceu essa entrevista aí, que eu também só vi essa entrevista depois que ele morreu. Essa é a história. Coisas humanas, fraquezas humanas. Ele fez muito sempre um papo comigo. Gostava muito do Rubem. Gente, posso fazer uma pergunta? É o que eu ia falar, pode fazer uma pergunta. Boa noite, como é que você chama? Última pergunta. Tá, desculpa, eu sei que vocês estão com pressa. Meu nome é Letícia, e tenho 21 anos, estudo aqui na Federal do ABC, que também é uma universidade do Reúne, né? E, na verdade, a minha pergunta é sobre o ânimo para a leitura. Assim, eu vou dizer que a minha vida inteira eu nunca tinha tido ânimo para ler. E aí eu tinha muita dificuldade de expressar o que eu sentia. Eu sempre senti isso dentro da minha casa também, que tanto a linguagem do meu pai e da minha mãe... Eu lembrava muito daquele livro Vidas Secas, quando falava que os pais não conseguiam expressar direito, né, e o vocabulário era reduzido. Eu sentia isso na minha casa, que meus pais tinham dificuldade de expressar, e algo que foi passado para mim, pela minha vivência e tal. E aí, um dia, ocorreu uma experiência na minha vida, e que, na verdade, foi muito recente, e que me despertou a leitura. E fazem 3 meses que eu estou lendo muito, muito, assim, 3 meses eu li... E você pode contar essa experiência que despertou? Então, eu fiz um estágio no MST, aqui no interior de São Paulo. Guararema? Não, foi na região de Promissão. E aí, e o que eu passei lá, eu não sei, me deu uma energia de trabalho, assim, que eu nunca tinha, acho que, sentido na minha vida. E em 3 meses, eu acho, não sei, mas eu li uns 40, 50 livros. Você vê, né? Os Sem Terra te fizeram você ser uma com livro. Né? Maravilha. Só que é algo assim que a escola nunca conseguiu, nenhum professor nunca conseguiu fazer, nem nada, né? E eu acho que é muito difícil. E hoje eu sou tão grata assim pelo que está sendo despertado em mim, mas eu sei que mas eu não sei, é muito difícil, sabe, surgir isso numa pessoa. Por que assim, ainda tive a sorte de ter isso com 21 anos, né? Tem gente que nunca tem. Porque e como as escolas, trabalhar essa sensibilidade? Bem, primeiro, as escolas, né, muitas famílias não têm o hábito de leitura, nem têm livro em casa e tal. Segundo, as escolas não educam para a leitura. E terceiro, o império da TV, né? O império da TV faz com que as pessoas tenham preguiça de abrir o livro. Elas precisam começar para entender que a comunicação do livro tem muito mais densidade que a comunicação da TV, mas a TV narcotiza a população, enfim, a hipnose coletiva, né? E se você passar uma semana vendo TV, e se você passar uma semana sem ver TV, não muda nada na sua vida. Agora, ler um livro muda. Essa é a diferença. Beto, completando isso que você está falando, é uma questão matemática. Isso foi feita uma pesquisa que dá uma luz nessa coisa da leitura. Se qualquer ser humano ler de 30 a 45 minutos por dia, gente, eu estou falando de 30 a 45 minutos por dia, ele termina o ano lendo entre, dependendo do tamanho, entre 70 e 100 livros. Vocês já sabiam disso? Então, andem sempre com o livro. Vamos sortear? Vamos sortear. Agora vocês podem bater palma para o Beto, viu, gente? Obrigado. E para o Afonso.